Imagina pegar 4 livros antigos escritos com séculos de diferença. Será que juntos eles podem contar uma única história? Hoje, o que a gente vai fazer é justamente isso. Puxar um fio de ouro que parece conectar profecias, visões e salmos para descobrir se existe uma narrativa única escondida bem na nossa frente. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Parece um quebra-cabeça com peças muito diferentes, de épocas e estilos que não têm nada a ver um com o outro. Mas, e se elas se encaixarem perfeitamente? Vamos começar essa investigação para ver onde isso vai dar. Para a gente entender essa conexão, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, uma promessa bem antiga. Depois, vamos ver como ela cresce e abraça a gente do mundo todo. Em seguida, vamos investigar o poder por trás dessa promessa e, por fim, testar a base de confiança de toda essa história. Então, vamos começar voltando bastante no tempo, lá para uma cidadezinha pequena, onde foi feita uma promessa que ecoaria por séculos. Olha só, o ponto de partida é esse, não numa capital gigante, mas na pequena Belém. A profecia fala de um governante que viria de lá, mas com uma origem diferente. O texto diz desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui já dá uma pista de que não estamos falando de um governante qualquer. E aqui tem um detalhe fundamental: o jeito que ele vai governar. Não é como um conquistador, com força bruta, mas como um pastor, alguém que guia, que protege, que cuida. Guarda bem essa imagem do pastor, porque ela vai ser a chave para a nossa próxima conexão. Agora, a gente dá um salto gigantesco no tempo, lá para o finalzinho da Bíblia. Aquela promessa que parecia focada em um povo específico está prestes a explodir numa escala mundial. E aqui está. A conexão é direta. Lembra daquela imagem do pastor lá de Miqueias? Pois é, ela volta com tudo aqui, e de um jeito muito forte. O cordeiro, que é uma figura central no Apocalipse, assume exatamente o mesmo papel, o de pastor. Isso mostra como um tema pode costurar textos tão distantes. Mas quem ele está pastoreando? A visão começa com um número bem específico, 144 mil, que vem das tribos de Israel. À primeira vista, parece um grupo fechado, limitado. Só que a visão não para por aí. E então, é como se a câmera abrisse o foco e a cena que aparece é de tirar o fôlego. Logo depois daquele número específico, surge uma multidão tão, mas tão grande que o texto diz que era impossível contar. O tamanho da promessa simplesmente se expande ao infinito. E o mais impressionante é quem forma essa multidão. Não é um grupo de um lugar só com a mesma cultura. É justamente o contrário. Tem gente de toda a nação, tribo, povo e língua. Todas as barreiras geográficas e culturais foram quebradas. Aquela promessa, feita numa cidadezinha, agora abraça o mundo inteiro. Bom, tudo isso levanta uma questão bem lógica, né? Que tipo de poder consegue organizar um plano que atravessa milênios e alcança cada canto da Terra? A resposta para isso está no nosso terceiro texto. A resposta do Salmo 135 é bem direta. Ele descreve um Deus que tem poder absoluto. Não é só mais um Deus no meio de tantos. É o Criador que faz o que quer, quando quer, em qualquer lugar. É esse poder que, segundo o texto, garante que a promessa vai se cumprir. E para deixar isso bem claro, o salmista faz uma comparação, um lado a lado. De um lado, um Deus vivo, que age, que comanda a natureza, que cria nuvens, vento, chuva. Do outro, os ídolos. Objetos feitos por pessoas que não falam, não veem, não têm vida. A diferença é gritante. A promessa vem de uma fonte de poder real e não de algo sem poder nenhum. Então, ok, a gente já tem a promessa, o povo e o poder. Mas como saber se tudo isso é confiável? É aqui que entra a peça final do nosso quebra-cabeça, a peça que sustenta tudo. No fim das contas, tudo se resume a essa única palavra: confiabilidade. Pensa bem. Se a palavra que deu origem a tudo isso tiver uma falha, toda essa história desmorona. E aqui está a âncora de tudo. O livro de Provérbios diz que a palavra de Deus é perfeita, ou seja, sem defeito algum. Ela é descrita como uma base sólida, um escudo para quem confia nela. E o aviso para não adicionar nada a essas palavras só reforça a ideia de que ela já é completa e íntegra como é. Então, vamos juntar as peças? O nosso fio de ouro está completo. A história começa com a semente de uma profecia lá em Miqueias, que floresce numa visão gigantesca em Apocalipse. Tudo isso é sustentado pelo poder absoluto descrito no Salmo 135 e, finalmente, é garantido pela palavra perfeita de Provérbios. Uma peça se encaixa na outra, formando um quadro completo.
E isso deixa a gente com uma última reflexão. Quando a gente para de olhar para esses textos de forma isolada e começa a ver as conexões entre eles, não encontramos só informações soltas. A gente começa a ver um padrão, uma história muito maior do que a soma das suas partes. Fica a pergunta: o que mais a gente poderia descobrir se continuasse a seguir esses fios?